Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal e hoje, videozinho de dica. E a dica de hoje é um achado que eu fiz em dois sebos diferentes. Eu estou falando de Solo. Esse é o nome do quadrinho mesmo, Solo. Em duas partes, dois camalhaços em capa dura, que eu achei em promoção em dois sebos diferentes. A parte 1 eu achei em um sebo. A parte 2 eu achei em outro. Numa feira do livro, é verdade. Que a minha loja participou. E Solo, o que é Solo? Que diabo é um quadrinho chamado Solo? É um quadrinho sobre o solo, a Terra? Não. É quadrinho da DC Comics, lançado aqui no Brasil pela editora Eagle Moss, na coleção deles de capa dura. Eles tiveram uma coleção de capa dura fininha, aí depois veio a coleção só do Batman, e teve essa coleção aqui que é uns encadernadão mais parrudão, assim, de coleção de edições definitivas, né? Da Eagle Moss. Essa coleção da Eagle Moss eu gostei muito dela. Assim, claro, nem todos os títulos eu acho assim, nossa, uau, que incrível. Não, alguns eu acho até bem fraquinhos. Mas tem muita coisa boa, muita coisa boa. O Arqueiro Verde do Mike Grell, antes da Panini trazer esse ônibus grandão aí deles, a Eagle Moss já tinha trazido dois encadernados capa dura, né? Dois encadernados mais fininhos. E Solo nunca tinha saído no Brasil. Eagle Moss veio pelo Brasil pela primeira vez aqui pela Eagle Moss. E Solo é muito legal. Solo são quadrinhos solo. Ah, que engraçado. Não. São quadrinhos, histórias curtas de diferentes, dos mais diferentes autores e desenhistas. Às vezes o escritor é também o desenhista. E o interessante de Solo é que a DC Comics chegou para esses autores e falou: cara, faz o que vocês quiserem. Historinhas curtas, mas boas, divertidas, de qualidade. O que vocês quiserem. E esse é o projeto Solo. Então são várias pequenas histórias compiladas nesses dois camalhaços aqui. E com os mais variados artistas. Artistas assim que eu nunca tinha ouvido falar. E alguns que, bom, quem manja de quadrinhos já conhece de longa data. O interessante é que, por ser uma variedade tão grande de artistas, você vê o traço e o roteiro mais absurdo que você possa imaginar. Até porque esses caras também tinham carta branca para fazer a história que eles quisessem. Podia ser uma história um pouquinho maior, podia ser uma história de uma página, uma história de 2 páginas, uma história de 10 páginas. História que eles quisessem. E isso é muito legal, porque aí rende todo tipo de aventura. E mais interessante é que esses autores, eles não precisavam nem mesmo usar personagens da DC Comics, se eles quisessem. Não, eles podiam usar personagens completamente desconhecidos, personagens que eles mesmos criassem, se eles quisessem. Histórias de paródia, histórias sérias, histórias de romance, histórias de detetive, todo tipo de coisa. E isso é muito legal. A quantidade de gente que participou desse negócio é um bagulho inacreditável. Tem história do Batman, do Superman, tem história do Flash, tem, cara, tem assim, tem tudo que é tipo de coisa. Tem história de detetive, de alienígena. Cara, é muito da hora, Solo. Ó, só pra listar aqui, ó,
a quantidade da galera que tem só no primeiro volume. Darwin Cook, gosto muito. Tim Sale, gigante. Diana Schultz, não conheço. Jeff Loeb, não sou tão fã, mas quando o cara quer, ele acerta muito. Brian Azzarello, gigante. Richard Corbin, espetacular. John Arcudi, Paul Pope, gosto muito. Jack Kirby, tem uma homenagem aqui ao Kirby, muito massa. Howard Chaykin, gigante. Joey Kelly, Andrew Helfer, Chuck Dixon. Cara, só uma galera assim, uma galera gigante. E no volume 2 tem ainda mais gente. No volume 2 você tem Michael Red, gosto muito. Laura Red, esposa dele. Leah Red, Ted Christensen, Neil Gaiman, Steven T. Seagal, Scott Hampton, John Hitchcock, não sei se ele é parente do Alfred Hitchcock. Damian Scott, Rob Markman, Randy Carcano, Sérgio Aragonês, o maior de todos desses 2 volumes. Mark Evanier, Brandon McCarty, John Howard, Tom O'Connor e Rob Morrison. Cara, é muita gente, mas é muita gente. E o legal é que a pessoa que não conhece nenhum desses caras, não conhece ninguém, nunca ouvi falar, tô começando a ler quadrinho agora, pode começar por aqui. Cada volume desses eu achei no sebo por... Quanto que eu paguei mesmo? É R$59,90, acho que foi uma coisa assim. Cada volume desse que eu achei no sebo. Lembrando que são 2 volumões enormes, capa dura, tudo colorido, papel de alta gramatura. E com alguns dos melhores artistas e roteiristas da história dos quadrinhos. Como eu falei, Sérgio Aragonês, cara, o cara é gigante. Paul Pope, sensacional. Inclusive tem o... É o Paul Pope, eu acho que é quem faz uma homenagem ao Jack Kirby. Ele resgata o Omaki, personagem criado pelo Jack Kirby lá atrás para DC Comics. Cara, que da hora. Inclusive a Panini, acho que a Panini trouxe o Omaki do Kirby naquela coleção Lendas do Universo DC e tal, esse tipo de coisa. E o legal também é que essa edição da Eagle Moss, toda vez que inicia as histórias de um autor, eles trazem uma mini biografia. Eu acho isso bem legal, porque, pô, de novo, não conheço o cara. Bom, agora você vai ter uma mini biografia dele e na sequência várias historinhas fechadinhas, bonitinhas, que o cara escreveu, ou às vezes escreveu e desenhou, como é o caso do Sérgio Aragonês. Né, o espanhol meio mexicano, o Aragonês, ele nasceu na Espanha, foi pro México, e o Aragonês, cara, pra mim são as mais legais, são as histórias do Aragonês. Cara, o humor dele é maravilhoso. O humor do Sérgio Aragonês é maravilhoso, maravilhoso. Ó, aqui começa as histórias do Aragonês, e legal que o Sérgio Aragonês, as histórias dele, algumas, né, tem ele como personagem. Ele se desenha e ele conversa com o leitor. Cara, isso é legal pra caramba, velho. Isso aqui é muito bom. Isso é muito bom. Outro também que já abre o volume 2 que eu quero destacar, Michael Red. O Michael Red, ele já começa... Cara, o Michael Red é um cara que eu conheci num quadrinho chamado Red Rocket 7, um quadrinho sobre um alienígena que vem pra Terra e descobre o rock and roll. Quadrinho legal pra caramba, já tenho vários vídeos aí no YouTube de quadrinhos sobre esse quadrinho. Cara, e o Michael Red, ele é maluco, assim. Meu, ele pega uma história do Homem-Hora. Ele faz uma história com o Homem-Hora. Tipo, meu, que... Meu, que diabo é isso? Outra história também legal pra caramba. Ele pega a Turma Titã,
Não os Jovens Titãs, não, a Turma Titã, a primeira equipe de sidekicks de heróis, lá atrás, bem antes dos Novos Titãs, ainda era Turma Titã. E ele faz uma história, e ele faz eles terem uma briga com a Patrulha do Destino por causa de um apartamento. Cara, isso é legal demais. É muito bom, cara. No volume 1, tem alguns também que... porra, cara. Team Sale, né, velho? Team Sale é bom demais. Né? Team Sale tá no volume 1. Team Sale é sensacional. O Sérgio Aragonês que eu mencionei, que eu mencionei agora há pouco, tá no volume 2. O Sérgio Aragonês. Outro também que, cara, me surpreendeu, que eu não... diferente do Michael Red, do Sérgio Aragonês, um que eu não tinha, assim... Cara, não conhecia. É um autor que ele costuma fazer histórias que lembram muito grafites. Por exemplo, essas páginas aqui do Superman. Cara, eu olhei isso aqui. Caramba, meu, que negócio diferente. Nossa, mas lembra uma coisa... me lembra muito uma arte estilo grafite, hip hop. Pô, gostei bastante. Antes também... pela ousadia, sabe? Tá no volume 2 esse também. Volume 1. Cara, volume 1. Putz, cara, volume 1. Olha só, já começa com Darwin Cook. Eu adoro o traço do Darwin Cook. O outro também, Richard Corbin, gigante. Gigante Richard Corbin. Richard Corbin, ele fez... talvez aquela que seja a melhor história do Luke Cage, que é o Luke Cage da Marvel Max, né, do selo Marvel Max de quadrinhos. E, puta, cara, bicho é foda. Tanto o volume 1 quanto o volume 2, assim, compostos por gigantes, verdadeiros gigantes. Assim, os dois volumes valem muito a pena, muito a pena. Tá? Tem uma história do Batman. O Batman, assim, dos super-heróis da DC, que são os mais famosões, né? Já que estamos falando de um quadrinho da DC, o Batman é o que tem mais histórias. Mas tem também história do Superman, tem também história da Mulher Gato, tem história do Flash. E aqui, ó, Darwin Cook, ó, mini biografia dele. Aqui. Aí depois do Darwin Cook começa Jordi Bernet. Cara, esse cara... nossa, esse cara eu tinha só, assim, ouvido falar ali de uma coisinha ou outra, mas, nossa, o cara manda muito bem também. O cara também é outro gigante. Enfim. Solo é um verdadeiro achado. Que bom que alguém trouxe isso pro Brasil e num formato bem legal. E isso aqui é maravilhoso para quem quer começar a ler quadrinhos, porque são histórias pequenas, fechadas, sem nenhum peso de cronologia, de vários personagens, de vários artistas e de vários escritores diferentes. Fica aqui a minha recomendação. Leia quadrinhos. Essa é a minha dica, a dica máxima desse vídeo. Leia quadrinhos, leia livros, saia um pouco da frente da tela do computador e viva o mundo real, que isso também pode ser bem agradável. No mais, um abraço. Esse vídeo está saindo na véspera do Dia das Mães, então feliz Dia das Mães para você que é mamãe. Dê um abraço na sua mãe e até mais.